Um braço forte cruzou o meu caminho, impedindo que eu desse mais um passo em direção ao altar. Senti o impacto no peito, mas o que realmente doeu foi ver que aquele braço pertencia ao meu único filho. Ele estava parado na porta da igreja, com o rosto rígido e os olhos frios que eu nunca tinha visto antes. Ao redor, os convidados começaram a cochichar, e o silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som das flores, balançando com o vento. Eu estava impecável para aquele dia, usando um vestido azul petróleo que custou mais do que 3 meses da minha antiga aposentadoria. Passei horas no salão, cuidando de cada detalhe para ser a mãe do noivo que meu filho merecia. Mas ali, diante de todos, Henrique não parecia me ver como mãe. Ele me via como uma intrusa, um problema que precisava ser removido antes que a noiva entrasse. Eu não te convidei para estar aqui, ele disse, e sua voz falhou por um segundo antes de se tornar cortante. Suas palavras ecoaram pelas paredes de pedra da igreja, atingindo-me como bofetadas em praça pública. Ele continuou, dizendo que a família inteira tinha decidido que eu não fazia mais parte da vida deles. Atrás dele, 2 seguranças de terno preto se aproximaram, prontos para me escoltar para fora caso eu resistisse. Olhei para o fundo da igreja e vi Fabiana, a mulher que em apenas alguns meses conseguiu destruir 40 anos de amor entre mãe e filho. Ela exibia um sorriso vitorioso debaixo do véu, observando minha humilhação como se fosse o melhor presente de casamento. Meu coração martelava tão forte que eu sentia o sangue pulsar nas minhas têmporas, mas mantive o queixo erguido e o rosto sereno. Henrique esperava que eu gritasse, que implorasse ou que caísse no choro ali mesmo nos degraus. Mas eu apenas respirei fundo, sentindo o peso da bolsa de couro em minha mão. Tudo bem, filho. Eu respondi com uma calma que pareceu deixá-lo confuso. Só não esqueça de olhar o seu telefone antes de dizer o sim no altar. Virei as costas e comecei a descer a escadaria devagar, sentindo os olhares de pena e curiosidade queimando minhas costas. Entrei no carro que me esperava com o motor ligado e não olhei para trás nem por um segundo. Enquanto o veículo se afastava daquela fachada decorada, com flores brancas, minha mão buscou o celular dentro da bolsa. Henrique achava que estava me expulsando de sua vida, mas ele não tinha ideia de que eu estava apenas tirando a rede de segurança antes da sua queda. En livre. O que ele veria naquela tela mudaria tudo. Mas para entender como chegamos a esse ponto de ruptura, eu precisava contar o segredo que guardei durante 2 longos anos. O motorista do aplicativo me olhou pelo retrovisor, percebendo que algo terrível havia acabado de acontecer naquela escadaria. Ele não disse uma palavra, apenas engatou a marcha e acelerou, deixando para trás o rastro de flores brancas e a humilhação pública. No banco de trás eu não desmoronei. Pelo contrário, senti um peso saindo das minhas costas, como se a Miriam, que aceitava migalhas de afeto, tivesse ficado lá em cima, sendo barrada pelos seguranças. Oficialmente, dentro daquele aparelho, em uma mensagem programada para ser enviada a Henrique, estava o dossiê completo que levei meses para reunir. Fotos de Fabiana em lugares onde ela dizia nunca ter ido, registros de dívidas que ela jurava não ter e, o golpe final, a prova de que a mãe rica dela era apenas uma fachada para esconder uma golpista de luxo. Enquanto o carro avançava pelas ruas de São Paulo, uma única lágrima teimosa escorreu pelo meu rosto, mas eu a limpei rapidamente. Aquela não era uma lágrima de derrota, era uma lágrima de libertação. Eu havia cumprido a promessa que fiz a Osvaldo no leito de morte, embora o caminho tenha sido muito mais doloroso do que eu imaginava. Eu protegi o legado, mas para proteger o meu filho, eu tive que deixá-lo sentir o gosto amargo da própria escolha. Fechei os olhos por um instante e o cheiro do perfume importado, que guardei por anos para aquele dia, me trouxe lembranças de um tempo mais simples. Lembrei-me da fábrica, do barulho das máquinas e do suor de Osvaldo construindo cada centavo daquela fortuna que Fabiana tanto cobiçava. Henrique achava que eu era uma velha solitária vivendo de uma pensão minguada. Mas ele estava prestes a descobrir que a mãe que ele expulsou da igreja era a única barreira entre ele e a ruína total. O celular vibrou na minha mão. Era a notificação de que a mensagem havia sido entregue com sucesso. Imaginei Henrique no altar, sentindo o aparelho queimar no bolso do terno caro,
enquanto a marcha nupcial começava a tocar. Ele teria que escolher ali, diante de todos, abrir o telefone e ver a verdade nua e crua, ou fechar os olhos e se casar com uma mentira. Meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas eu sabia quem era. Fabiana provavelmente estava tentando me ligar para tripudiar uma última vez, ou talvez Henrique já tivesse lido a primeira linha do que eu enviei. Eu não atendi. Recusei a chamada e bloqueei o número. Agora o show era deles, mas o roteiro quem escreveu fui eu. O carro parou em frente ao meu prédio. Olhei para o relógio mais uma vez. O tempo de Fabiana havia acabado. Eu subi para o meu apartamento, tirei o vestido de R. Doula 2800 e preparei uma xícara de café, esperando o barulho do mundo desabar a alguns quilômetros dali. Mas para que você entenda como uma mãe dedicada chegou ao ponto de explodir o casamento do próprio filho, precisamos voltar ao início, ao dia em que o silêncio de Osvaldo me deu a arma mais poderosa de todas. O silêncio do meu apartamento era interrompido apenas pelo tic-tac do relógio de parede, o mesmo que Osvaldo insistia em dar corda todas as manhãs. Sentei-me na poltrona da sala e deixei minha mente viajar 2 anos para trás, para aquele quarto de hospital com cheiro de desinfetante e luzes brancas que nunca se apagavam. Osvaldo estava ali, minguando a cada dia, mas seus olhos ainda guardavam a mesma determinação de quando abrimos nossa pequena fábrica de peças automotivas. Ele segurou minha mão com uma força surpreendente e sussurrou palavras que mudariam o rumo da minha vida para sempre. Não deixa ninguém saber do dinheiro ainda, Miriam, ele disse, com a voz falhando sob o efeito da morfina. Ele queria que Henrique amadurecesse por conta própria, que aprendesse o valor de cada centavo antes de herdar o que construímos com tanto suor. Prometi a ele que guardaria segredo, sem imaginar o peso que aquela promessa teria no futuro. 3 dias depois eu estava em um cemitério sob uma chuva fina, vendo o caixão do homem da minha vida ser baixado. Henrique estava ao meu lado, segurando o guarda-chuva, mas eu sentia que ele já estava em outro lugar, focado em sua carreira em uma empresa de tecnologia e em seu salário que, embora razoável, não chegava nem perto da realidade financeira da nossa família. Após o enterro, o doutor Augusto, nosso advogado de décadas, me entregou uma pasta que fez meu chão sumir. O patrimônio somava mais de R$ 3.200.000 entre a fábrica, imóveis alugados e investimentos que Osvaldo administrava com uma discrição absoluta. Dinheiro grita quando você quer mostrar e sussurra quando você quer guardar, era o lema dele, e ele seguiu isso até o fim. Junto aos números, havia uma carta de Osvaldo escrita para mim, reforçando que Henrique só deveria receber sua parte quando demonstrasse maturidade e caráter. Eu deveria ser a guardiã desse legado, e principalmente deveria me proteger de quem se aproximasse por interesse. Naquela época achei que Henrique nunca me daria motivos para desconfiar, mas o destino já estava preparando a entrada de Fabiana em nossas vidas. Guardei a carta no fundo da bolsa e decidi manter a rotina de sempre, vivendo na mesma casa simples e dirigindo o mesmo carro popular. Henrique continuou acreditando que eu dependia apenas da pensão do seu pai, e eu estava confortável com essa mentira, acreditando que estava protegendo-o. Mal sabia eu que, ao esconder a fortuna, eu estava criando o cenário perfeito para a primeira grande manipulação que surgiria 6 meses depois, em um domingo à tarde que parecia comum. O segredo do dinheiro era um sussurro que eu guardava no peito como uma joia preciosa, seguindo à risca o que Osvaldo me ensinou sobre a discrição ser a maior aliada da riqueza. Para Henrique, eu continuava sendo a mesma Miriam de sempre, que economizava no supermercado e se preocupava com o valor da conta de luz no final do mês. Ele não fazia ideia de que a fábrica que meu marido fundou rendia mensalmente cerca de R$ 18.000 líquidos, dinheiro que eu depositava silenciosamente em uma conta de investimentos. Naquela casa de 120 metros quadrados, onde cada móvel contava uma década da nossa história, eu me sentia segura, acreditando que a simplicidade era o melhor filtro para as intenções das pessoas. Henrique trabalhava na Zona Oeste, morava em um apartamento alugado,
E às vezes, até tentava me oferecer algum dinheiro para ajudar, o que eu recusava educadamente dizendo que minha pensão era o suficiente. Eu observava meu filho, esperando o momento em que ele demonstraria a maturidade que o pai tanto exigia em seu testamento. A fábrica era administrada por um gerente de extrema confiança, treinado por Osvaldo durante anos para manter as engrenagens girando sem chamar a atenção. Eu ia ao escritório apenas uma vez por mês para conferir os balancetes e assinar os documentos necessários, sempre em horários em que sabia que Henrique estaria ocupado. Era um jogo solitário, mas eu sentia que estava honrando o legado do meu marido e preparando um futuro sólido para o nosso único filho. No entanto, a calmaria desse segredo começou a dar sinais de tempestade em um domingo ensolarado, quando Henrique apareceu sem avisar com um sorriso que eu não via há muito tempo. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher de saltos altíssimos e roupas de grife olhava para o nosso portão de ferro com um ar de superioridade que me causou um arrepio imediato. Antes mesmo de cruzarem a porta, percebi que a simplicidade que eu tanto cultivei estava prestes a ser testada por alguém que só conseguia enxergar o mundo através de etiquetas e números. Henrique a apresentou como Fabiana, uma influenciadora digital que, segundo ele, tinha milhares de seguidores e uma vida glamourosa. Ela entrou na minha sala sem pedir licença, deixando o rastro de um perfume forte que sufocou o cheiro do café que eu acabara de passar. Enquanto ela examinava meus móveis antigos com um olhar crítico, eu senti que a promessa feita a Osvaldo se tornaria o meu maior desafio, pois aquela mulher não buscava almas. Ela buscava inventários. Oh, doutor. Augusto me entregou a pasta de couro desgastada, como se estivesse me passando um fardo pesado demais para uma mulher sozinha. Sentada naquele escritório antigo, cercada por estantes de livros jurídicos, eu li os números repetidamente, tentando processar que a vida de privações moderadas que levamos era, na verdade, uma escolha estratégica de Osvaldo. Ele não era apenas um dono de fábrica, ele era um investidor meticuloso que transformou cada peça de metal produzida em um patrimônio sólido de mais de 3 milhões de reais. Meus olhos se fixaram no testamento, onde a caligrafia firme do meu marido ditava as regras do futuro de nosso filho. Henrique só teria acesso à sua parte quando demonstrasse maturidade, uma cláusula subjetiva que colocava sobre meus ombros a responsabilidade de ser juíza do caráter do meu próprio filho. Naquele momento, fechei a pasta e decidi que nada mudaria na minha aparência externa, pois eu precisava observar Henrique sem o filtro do dinheiro para saber se ele realmente estava pronto. Continuei morando na casa de Vila Mariana, fazendo compras na feira do bairro e usando o mesmo carro popular que já tinha 10 anos de uso. Henrique me visitava aos domingos e, às vezes, trazia um pacote de bolachas ou um pequeno mimo, perguntando se eu estava conseguindo pagar as contas com a pensão. Eu sorria e dizia que estava tudo bem, sentindo um misto de culpa e dever cumprido por manter o legado de Osvaldo em silêncio absoluto, enquanto o via lutar para subir na carreira. No entanto, o segredo começou a queimar dentro de mim quando percebi que Henrique não estava apenas amadurecendo, ele estava ficando vulnerável à solidão. Ele falava com entusiasmo sobre seus projetos em tecnologia, mas seus olhos mostravam um vazio que o trabalho não preenchia, e foi esse vazio que Fabiana usou como porta de entrada. Ela não apareceu apenas como uma namorada. Ela se apresentou como a solução para a vida monótona que ele levava, e eu vi, impotente, meu filho começar a se afastar da realidade que construímos. A primeira vez que ela pisou na minha sala, notei que ela não olhava para as fotos de família, mas sim para o estado de conservação do piso e o modelo dos eletrodomésticos. Fabiana era como um scanner humano, avaliando o potencial financeiro de cada ambiente enquanto fingia interesse na minha história de vida. Eu senti que a promessa feita a Osvaldo seria testada não pela necessidade de Henrique, mas pela ganância daquela mulher que já 6 meses de luto haviam se passado quando Henrique cruzou o portão de casa em um domingo ensolarado com um sorriso que não parecia pertencer a ele. Ele não estava sozinho, e antes mesmo de dizer qualquer palavra, a presença da mulher ao seu lado preencheu todo o ambiente de forma agressiva.
Ela usava um vestido justo demais para uma tarde de família e saltos que estalavam contra o piso de madeira que eu e Osvaldo tanto cuidamos. Henrique segurava a mão dela com uma força quase desesperada, como se estivesse apresentando um troféu valioso ao mundo. Mãe, esta é a Fabiana. Ele anunciou com os olhos brilhando de uma forma que me causou um aperto imediato no peito. Fabiana não esperou um convite para entrar. Caminhou pela sala examinando cada quadro e cada móvel antigo com um olhar de quem estava avaliando o preço de um lote em um leilão. Oi, sogra. Ela disse com uma voz aguda, estendendo uma mão impecavelmente manicurada que eu apertei sentindo uma frieza que não vinha apenas da temperatura da pele. Ela se jogou no sofá de veludo e começou a falar sobre seus 28 mil seguidores no Instagram e sobre como a vida de influenciadora era exaustiva. Enquanto Henrique a servia como um assistente dedicado, percebi que ela não piscava ao olhar para a minha escrivaninha, de mogno, onde eu guardava os papéis da fábrica. Que casa charmosa, Dona Miriam, embora seja tudo tão vintage, ela comentou com um sorriso que não chegava aos olhos, usando a palavra como um eufemismo para algo ultrapassado. Ela perguntou sobre os negócios do falecido senhor Osvaldo com uma casualidade forçada, querendo saber se a fábrica era artesanal ou se rendia lucros reais. Eu respondi de forma vaga, mantendo o segredo debaixo da língua, mas vi o brilho de cobiça dela quando mencionei que tínhamos um gerente cuidando de tudo. Fabiana levantou-se para circular pela sala, passando os dedos pelas molduras e parando por um tempo longo demais diante da foto de Henrique criança. Ela fez um comentário sobre como casas grandes davam trabalho para pessoas de idade e como um apartamento moderno seria mais prático para mim. Naquele momento senti que ela não estava apenas visitando. Estava demarcando território e calculando quanto tempo levaria para transformar o legado de Osvaldo em curtidas e futilidades. Fabiana começou a circular pela minha sala com a naturalidade de quem avaliava um catálogo de imóveis, soltando comentários que pareciam elogios, mas carregavam um veneno sutil. Ela deslizava os dedos longos sobre o balcão da cozinha e comentava como era admirável eu conseguir manter tudo tão limpo, apesar da idade avançada e do cansaço que naturalmente deveria sentir. Cada palavra era uma alfinetada calculada, tentando me colocar no papel de uma idosa frágil e incapaz de gerir a própria vida e o próprio patrimônio. Henrique não percebia nada, ou fingia não ver, hipnotizado pelo brilho artificial daquela mulher que não parava de falar sobre tendências de decoração moderna. Fabiana sugeriu, com um sorriso cínico, que eu deveria considerar vender a casa e me mudar para um flat compacto, semente da dúvida na cabeça do meu filho sobre a minha autonomia. A conversa então se desviou para a fábrica, e o interesse de Fabiana tornou-se quase palpável, como se ela estivesse farejando o rastro do dinheiro de Osvaldo. Ela perguntou sobre o faturamento mensal e se o gerente de confiança não estaria passando a perna em uma mulher sozinha que não entendia de mecânica automotiva. Era a primeira vez que alguém questionava minha competência de forma tão direta dentro da minha própria casa, tentando criar um clima de insegurança para que eu buscasse ajuda neles. Senti um calafrio quando ela mencionou que tinha amigos especialistas em investimentos que poderiam auditar as contas da fábrica para garantir que eu recebesse o valor justo. Henrique concordou prontamente, dizendo que seria bom ter um olhar profissional sobre as finanças da família para que eu, o controle do legado de Osvaldo, trocasse de mãos silenciosamente. Antes de irem embora, Fabiana parou diante do espelho da entrada e retocou o batom vermelho vibrante, olhando para o meu reflexo com um ar de superioridade triunfante. Ela comentou que a vida era curta demais para ser vivida com tanta economia e que o dinheiro servia para ser exibido, não guardado em gavetas velhas. Henrique a abraçou pela cintura, completamente alheio ao jogo de xadrez que ela estava jogando, enquanto eu apertava a mão dele sentindo que o meu filho estava sendo engolido por uma ambição que não era dele. Fabiana levantou-se do sofá e começou a caminhar pela sala com uma curiosidade invasiva que me deixou em alerta máximo. Ela passava as unhas compridas pelos batentes das portas e parava para analisar cada detalhe, até que seus olhos pousaram na minha escrivaninha de mogno,
o lugar onde eu organizava toda a papelada da fábrica e os extratos bancários. Com uma agilidade de quem já estava acostumada a invadir espaços alheios, ela esticou a mão e abriu a gaveta principal, fingindo buscar um porta-retrato que estava logo acima. Eu vi o momento exato em que as pupilas dela se dilataram ao notar a espessura das pastas e alguns números que saltavam aos olhos nos documentos da empresa. Ai, desculpa, sogra. Ela exclamou com uma risadinha nervosa enquanto fechava a gaveta rápido demais para ser algo natural. Ela alegou que tinha uma mania de mexer em tudo por ser uma pessoa muito visual, mas o brilho em seu olhar tinha mudado, tornando-se mais faminto, calculista. Henrique deu uma risada sem graça e pediu para ela parar de bisbilhotar. Mas não houve uma repreensão real, apenas uma cumplicidade cega que me deu um nó no estômago. A partir daquele instante, a conversa de Fabiana tomou um rumo muito mais específico, focando em sucessão familiar e na estrutura jurídica dos bens de Osvaldo. Ela comentou, como quem não quer nada, que hoje em dia era perigoso deixar grandes negócios nas mãos de pessoas que não dominavam as novas leis trabalhistas e tributárias. Fabiana sugeriu que Henrique deveria ter uma procuração plena para proteger o patrimônio, caso eu tivesse algum problema de saúde repentino. Eu mantive o rosto sereno e continuei servindo o bolo de fubá, mas por dentro eu via a engrenagem daquela mulher tentando moer a segurança que meu marido construiu. Notei que ela anotava mentalmente cada resposta minha, pescando informações sobre a chácara no interior e o apartamento alugado na Vila Mariana. Fabiana mencionou que um imóvel parado era dinheiro morto e que o mercado imobiliário estava fervendo, indicando que uma venda rápida seria o ideal para reinvestir em algo mais moderno. Cada sugestão dela era um ataque direto ao legado que Osvaldo queria que Henrique recebesse apenas quando estivesse maduro o suficiente para não ser manipulado. Quando eles finalmente se despediram na porta, Fabiana me deu um beijo no rosto que pareceu o toque de uma serpente, frio e falso. Henrique me abraçou e sussurrou que ela era uma mulher muito inteligente e que eu deveria ouvir mais os seus conselhos sobre os negócios da família. Fechei a porta e encostei a cabeça na madeira fria, sentindo que a batalha pelo futuro do meu filho e do suor de Osvaldo tinha acabado de começar. Eu sabia que Fabiana voltaria e que da próxima vez ela não abriria apenas uma gaveta, mas tentaria escancarar todas as portas da nossa vida. Apenas 3 meses haviam se passado desde aquele primeiro encontro, quando Henrique entrou na minha casa, trêmulo, segurando o celular como se carregasse uma joia rara. Ele não se sentou, não aceitou o café e nem perguntou como eu estava. Apenas disparou que havia pedido Fabiana em casamento e que ela tinha dito sim. Senti o chão oscilar sob meus pés, pois 90 dias eram pouco tempo para conhecer até o prato favorito de alguém, quanto mais para decidir dividir uma vida inteira. Filho, isso não é muito rápido? Questionei, tentando manter a voz estável para não soar como a mãe controladora que ela certamente diria que eu era. Henrique sorriu com aquela certeza irritante e cega de quem foi enfeitiçado, repetindo frases que pareciam ter sido decoradas de um manual de romance barato. Ele disse que quando as almas se encontram, não precisam de calendário, e que Fabiana tinha trazido cores para a vida dele que eu nunca. A pressa era justificada com uma urgência quase desesperada, marcando o evento religioso para dali a 4 meses apenas. Fabiana alegava que já tinha perdido tempo demais com relacionamentos que não deram certo e que agora queria construir o seu império ao lado do meu filho, transformando-o em um porta-voz de suas próprias vontades. 2 semanas após o anúncio, eles apareceram na minha sala com uma postura diferente, quase como se estivessem ali para uma reunião de negócios e não para uma visita familiar. Fabiana sentou-se no sofá de Osvaldo e colocou os pés descalços sobre a mesa de centro, demonstrando que o respeito pela minha casa tinha morrido junto com o pedido de noivado. Ela abriu o tablet e começou a mostrar fotos de igrejas luxuosas e buffets de alto padrão, falando em cifras que fariam qualquer pessoa sensata recuar. Henrique observava tudo em silêncio, como um espectador da própria vida, enquanto Fabiana descrevia o casamento dos sonhos que custaria uma pequena fortuna. Ela me olhou fixamente
e disse que um evento daquele porte precisava de um investimento à altura por parte da família do noivo. Naquele momento, entendi que o noivado relâmpago não era sobre amor. Era sobre o acesso imediato ao cofre que ela tinha certeza que eu escondia, debaixo daquela aparência de simplicidade. Do que uma lista de convidados. Ela apontou para o valor final com uma unha postiça longa e vermelha, encarando-me com uma expectativa que beirava a exigência pura. 45 mil reais, ela disse, sem piscar, alegando que aquele era apenas o valor inicial para garantir o buffet de luxo e o Open Bar Premium que seus convidados influenciadores esperavam. Henrique estava sentado ao lado dela, cabisbaixo, mexendo nervosamente na aliança de noivado que ainda parecia folgada em seu dedo. Ele evitou meu olhar quando perguntei se ele realmente concordava com aquele gasto exorbitante para uma festa de apenas algumas horas. Mãe, é o meu único casamento. Ele justificou com a voz baixa, repetindo o argumento que Fabiana certamente havia martelado em sua cabeça durante semanas. Ele mencionou que a mãe de Fabiana já havia oferecido o dobro, o que eu sabia ser uma mentira descarada para me pressionar através da culpa. Senti um nó na garganta ao perceber como meu filho estava sendo usado como peça de manobra naquela chantagem emocional barata. Fabiana cruzou as pernas e comentou que seria uma vergonha para a família se o lado do noivo não contribuísse com uma quantia digna, sugerindo que as pessoas poderiam pensar que estávamos passando por dificuldades financeiras. Ela usava a reputação da família como moeda de troca, tentando extrair o dinheiro que ela desconfiava estar escondido sob a minha rotina de simplicidade. Olhei para a foto de Osvaldo sobre a lareira e senti uma onda de indignação, mas mantive a fachada de mãe compreensiva para não ser cortada da vida dele prematuramente. Tudo bem, eu vou transferir os 45 mil reais amanhã cedo, respondi, vendo o rosto de Fabiana se iluminar com um brilho predatório de vitória. Ela bateu palminhas e me chamou de a melhor sogra do mundo, mas eu sabia que aquele era apenas o preço do ingresso para continuar assistindo ao espetáculo de manipulação que ela estava montando. Naquela noite, enquanto fazia a transferência bancária, percebi que Fabiana não tinha limites e que aquele valor era apenas o começo de uma série de extorsões disfarçadas de necessidades matrimoniais. Eu estava alimentando o monstro, mas precisava ganhar tempo para descobrir quem ela realmente era, antes que Henrique entregasse sua vida inteira nas mãos dela. O que eu não esperava era que apenas 10 dias depois, o telefone tocaria novamente com uma nova emergência financeira que faria os 45 mil parecerem troco de pão. O silêncio após a primeira transferência de 45 mil reais durou menos de 10 dias, sendo quebrado por uma ligação de Fabiana às 8h de uma manhã de terça-feira. Ela não usou o tom autoritário de antes, mas sim uma voz chorosa e manipuladora, alegando que o buffet havia reajustado os preços devido à inflação e que a decoradora exigia um pagamento imediato para garantir as flores importadas. Fabiana suspirava dramaticamente ao telefone, dizendo que estava tendo crises de ansiedade porque não queria que o grande dia de Henrique fosse um fracasso por falta de recursos. Henrique não estava na linha, mas eu podia ouvir o murmúrio da voz dele ao fundo, tentando acalmar, lá enquanto ela fazia o seu espetáculo de vitimização. Fabiana foi direta ao ponto e pediu mais 35 mil reais, alegando que aquele valor era o que faltava para fechar tudo direitinho e evitar que o nome da família fosse manchado. Ela teve a audácia de mencionar que sua mãe já havia esgotado as próprias economias, o que me fez apertar o telefone com força, sabendo que aquela era mais uma de suas mentiras arquitetadas. Eu me senti encurralada entre a vontade de dizer não e o medo de ser completamente afastada do meu filho antes mesmo do altar. Fabiana percebeu minha hesitação e jogou a última cartinha na mesa, dizendo que Henrique estava muito estressado no trabalho e que essa preocupação financeira poderia afetar a saúde dele. Era chantagem emocional pura e simples, usando o bem-estar do meu filho como moeda de troca para arrancar mais uma fatia do patrimônio que Osvaldo deixou. Cedi novamente e fiz a transferência, mas dessa vez não houve sequer uma obrigada por mensagem ou uma ligação de agradecimento por parte deles. Fabiana simplesmente sumiu por semanas.
ignorando minhas tentativas de contato e deixando Henrique atarefado demais para me visitar ou atender minhas chamadas. Eu via as postagens dela no Instagram, exibindo jantares caros e roupas novas, enquanto ela alegava para Henrique que todo aquele luxo vinha de parcerias e permutas que seu perfil de influenciadora atraía. A solidão começou a pesar nas paredes da minha casa. E o café de domingo, que antes era o momento mais feliz da minha semana, tornou-se um lembrete amargo da minha exclusão. Eu percebi que, para Fabiana, eu não era a sogra ou a mãe do noivo, mas sim um caixa eletrônico que deveria ser acionado apenas em momentos de necessidade. O que eu não imaginava é que o próximo passo dela seria me apagar completamente da existência social do casal, começando pelo evento que toda mãe sonha em participar. Acordei em uma terça-feira chuvosa com uma notificação no celular que fez meu sangue congelar instantaneamente. Não era uma mensagem de Henrique, nem um pedido de desculpas, mas sim uma postagem no Instagram de Fabiana que já acumulava centenas de curtidas. Na foto, ela e Henrique apareciam, brindando com taças de espumante em um cartório luxuoso, ambos exibindo alianças douradas e sorrisos radiantes sob uma chuva de arroz. A legenda, escrita com uma frieza calculada, dizia: "Enfim casados no civil". Uma cerimônia íntima, reservada apenas para as pessoas que realmente importam em nossas vidas. Eu não estava na foto, não estava no cartório. E pior de tudo, eu nem sabia que o casamento civil aconteceria naquela manhã. Senti um nó na garganta que me impedia de respirar, enquanto as lágrimas que eu segurei por meses finalmente transbordaram sobre a tela do celular. Meu filho único havia se casado legalmente. E eu, a mulher que o criou sozinha após a morte de Osvaldo, fui descartada como um móvel velho que não combinava com a nova decoração da vida dele. Liguei para Henrique 5 vezes seguidas, mas todas as chamadas foram rejeitadas, enviando-me diretamente para a impessoalidade da caixa postal. Finalmente, à meia-noite, Henrique falava baixo, com uma voz cansada e robótica, alegando que as coisas foram muito corridas e que Fabiana queria evitar o estresse de grandes reuniões de família. Quando eu disse que era a mãe dele e que tinha o direito de estar presente, ele respondeu com uma frase que Fabiana certamente... Aquela frase foi como uma sentença de morte para a nossa relação, pois percebi que Henrique não estava apenas apaixonado, ele estava sob o controle total de uma narcisista. Ele desligou o telefone, dizendo que precisava descansar para a festa real que aconteceria em alguns meses. A mesma festa que eu estava financiando com o suor do trabalho de seu pai. Naquela noite, sentei-me sozinha na mesa da cozinha. O que Henrique não percebia, em sua cegueira voluntária, é que ao me excluir do casamento civil, ele me deu a permissão emocional que eu precisava para parar de agir apenas como mãe e começar a agir como a guardiã do patrimônio de Osvaldo. Se eu não era importante o suficiente para testemunhar a união dele, então ele não era maduro o suficiente para gerir a fortuna que eu esperava. Decidi que não faria mais nenhuma transferência sem antes saber exatamente quem era a mulher que estava sussurrando no ouvido do meu filho. E o que eu descobri na semana seguinte me fez perceber que o casamento civil era apenas o menor dos meus problemas. O isolamento total começou como um veneno silencioso, gotejando dia após dia até contaminar cada lembrança boa que eu tinha com meu filho. Os almoços de domingo, que durante 40 anos foram o alicerce da nossa família, tornaram-se eventos fantasmas em que eu cozinhava para ninguém. Henrique sempre tinha uma desculpa pronta, enviada por mensagem de texto, nunca por ligação, uma enxaqueca súbita de Fabiana, um compromisso urgente de trabalho ou uma viagem de última hora que eu só descobria depois pelas redes sociais dela. A gota d'água veio em uma quinta-feira comum, quando minha vizinha, a dona Conceição, me abordou no portão com um olhar carregado de pena, participando de jantares festivos e alegres. Senti um aperto no peito ao perceber que eu não estava sendo apenas esquecida, eu estava sendo ativamente substituída por uma nova família que Fabiana havia moldado para ele. Liguei para Henrique movida por uma dor que não conseguia mais conter, mas a conversa foi como dar murros em ponta de faca. Ele foi ríspido, dizendo que Fabiana se sentia julgada pela minha presença e que a energia da nossa casa era pesada demais para o início da vida de casados deles.
Percebi que ela havia feito uma lavagem cerebral completa, transformando a minha dedicação e o luto pelo pai dele em algo tóxico, e decidi que não ficaria mais sentada esperando as sobras do tempo dele enquanto financiava o luxo de quem me odiava. Comecei a observar as postagens de Fabiana com um olhar clínico, notando detalhes que antes passavam despercebidos, como joias que não condiziam com o faturamento que Henrique alegava ter. Eu precisava saber onde o dinheiro que eu dava para o casamento estava realmente indo, e foi então que decidi fazer algo que nunca imaginei: investigar a vida da mulher que roubou a alma do meu filho. Dona Conceição continuou falando, mas a voz dela se tornou um zumbido distante enquanto eu processava a imagem do meu filho rindo em uma mesa que não era a minha. Henrique tinha criado uma rotina de substituição, onde a mãe de Fabiana ocupava o lugar que, por direito e por sangue, pertencia a mim. Senti uma náusea profunda ao perceber que ele estava vivendo uma mentira arquitetada, sendo convencido de que eu era o estorvo, enquanto a sogra era a nova confidente. Liguei para Henrique naquela mesma noite, com as mãos trêmulas, tentando manter a dignidade na voz. Ele atendeu com uma impaciência cortante, como se falar com a própria mãe fosse uma tarefa burocrática e irritante. Quando mencionei que sabia que ele estava frequentando a casa da sogra todas as quintas, o silêncio do outro lado da linha foi seguido por uma explosão de raiva defensiva. "Mãe, para de me vigiar", ele gritou, alegando que Fabiana se sentia sufocada pela minha carência e que ele precisava de paz para começar o casamento. Ele disse que a mãe de Fabiana era uma mulher moderna e leve, ao contrário de mim, que ele agora descrevia como uma viúva presa ao passado, desliguei o telefone e me sentei no escuro da sala, olhando para a cadeira vazia de Osvaldo. Eu estava sendo apagada da vida do meu filho com o meu próprio dinheiro, financiando a mulher que o ensinava a me odiar. Naquele momento, a Miriam, que apenas chorava e esperava por migalhas de atenção, morreu. Eu precisava agir com a frieza que Fabiana usava, mas com a inteligência que Osvaldo me deixou como herança. Decidi que não faria mais perguntas nem cobranças, pois isso só dava mais munição para ela me pintar como a vilã. Em vez disso, comecei a agir nas sombras, entrando em contato com um antigo contato de segurança da fábrica. Se Fabiana queria uma guerra de influência e mentiras, ela teria, mas eu lutaria com a verdade que ela tanto tentava esconder. O que eu descobri sobre o passado financeiro de Fabiana e de sua suposta família rica me fez perceber que o golpe era muito maior do que eu imaginava. Henrique parou de atender minhas ligações e passou a responder apenas com frases curtas e secas, como se eu fosse uma estranha cobrando uma dívida antiga. Fabiana havia conseguido o que queria: convencer meu filho de que cada tentativa minha de contato era um ato de perseguição e que minha presença sugava a felicidade do novo casal. Ele chegou a dizer que eu era uma mulher amarga, incapaz de aceitar que ele finalmente tinha encontrado uma família de verdade na casa da sogra. As humilhações se tornaram públicas quando Fabiana começou a postar indiretas em suas redes sociais sobre parentes tóxicos que vivem de aparências, tentam controlar a vida dos outros com dinheiro. Henrique não apenas lia, como curtia e comentava, validando cada ataque covarde contra a própria mãe. Eu via meu filho se transformar em um estranho, um homem que eu não reconhecia, cujos valores haviam sido triturados pela necessidade desesperada de agradar uma mulher que só o via como um degrau. Em uma noite de insônia, recebi um e-mail de um escritório de advocacia que eu não conhecia, solicitando uma reunião para discutir a antecipação legítima de Henrique. Fabiana não estava mais satisfeita em receber transferências esporádicas. Ela queria que Henrique exigisse sua parte na herança de Osvaldo agora, enquanto eu ainda estava viva. Percebi que ela estava apressando o jogo, tentando abocanhar o patrimônio antes que eu tivesse a chance de descobrir a verdade sobre ela. O desprezo de Henrique atingiu o ápice quando ele me enviou uma mensagem proibindo-me de ir ao apartamento dele sem avisar, alegando que Fabiana se sentia insegura com a minha energia negativa. Senti meu coração se partir, mas em vez de me entregar à dor, usei aquela tristeza como combustível para a minha investigação. Se eles queriam falar de leis e herança, eu os faria enfrentar a realidade de quem
Eles realmente eram diante de um tribunal muito mais rigoroso, o da verdade. Contratei um investigador particular de elite, o mesmo que Osvaldo usava para checar fornecedores da fábrica, e dei a ele uma única missão: vasculhar cada detalhe da vida de Fabiana antes de ela conhecer Henrique. Eu sabia que aquela fachada de influenciadora bem-sucedida escondia rachaduras profundas, e eu não pararia até encontrar o segredo que ela tanto temia. O que o investigador me trouxe 2 dias depois foi muito pior do que eu poderia imaginar, revelando que Fabiana não era apenas uma interesseira, mas uma profissional em destruir famílias. O detetive particular, um homem de poucas palavras chamado Dr. Arnaldo, me entregou o envelope pardo com uma expressão de quem já viu o pior do ser humano. Sentada em um café discreto no centro de São Paulo, senti minhas mãos gelarem antes mesmo de tocar o papel. Ele me olhou fixamente e disse que o que estava ali dentro não era apenas o passado de uma mulher ambiciosa, mas o rastro de destruição de uma predadora profissional. Abri o envelope com cuidado e a primeira foto que vi foi de Fabiana, 5 anos mais jovem, saindo de um tribunal em outra cidade. O nome dela nem sempre foi Fabiana. Ela havia trocado de sobrenome 2 vezes, fugindo de processos de estelionato e golpes contra idosos solitários. Meu coração disparou ao ler que ela já havia sido processada por uma família em Curitiba por desviar quase R$300 mil de um senhor de 80 anos que sofria de Alzheimer inicial. O dossiê detalhava que a suposta vida de luxo de Fabiana era sustentada por cartões de crédito clonados e empréstimos em nome de terceiros, incluindo ex-namorados que ela deixou na ruína. A mãe rica de quem ela tanto falava era, na verdade, uma mulher simples que vivia em uma cidade do interior e que não recebia notícias da filha há anos. Fabiana tinha criado uma persona digital impecável apenas para atrair homens como Henrique, herdeiros de patrimônios sólidos que viviam de forma discreta. Senti uma náusea profunda ao descobrir que a festa de casamento que eu estava financiando servia, em parte, para lavar o dinheiro de golpes anteriores dela. As parcerias que ela exibia no Instagram eram mentiras. Ela comprava as roupas, tirava as fotos e depois as devolvia ou revendia em sites de luxo usados. Cada detalhe da vida dela era uma construção de vidro, pronta para estilhaçar ao menor toque da verdade. O Dr. Arnaldo me entregou também um pendrive contendo gravações de áudio onde Fabiana conversava com uma cúmplice, rindo da velha idiota que tivesse o controle da fábrica. Fez meu sangue ferver. Eu não era mais apenas uma mãe magoada. Eu era a única pessoa capaz de impedir que o legado de Osvaldo caísse nas mãos de uma criminosa. Fechei a pasta e olhei para o movimento da rua, sentindo uma clareza que não tinha há meses. Eu tinha as provas, tinha o passado sombrio dela e tinha a voz da própria vilã confessando seus crimes. Mas eu sabia que, se mostrasse aquilo para Henrique de forma direta, Fabiana encontraria um jeito de algo que acontecesse diante de todos, onde a máscara dela não pudesse ser colada de volta. Dr. Arnaldo me passou o endereço de uma pensão humilde no interior, onde a verdadeira mãe de Fabiana vivia em condições precárias. Dirigi por 3 horas, sentindo o peso daquela farsa esmagando meu peito, e quando finalmente encontrei a senhora, vi uma mulher de mãos calejadas que começou a chorar ao ouvir o nome da filha. Ela me contou que Fabiana nunca foi rica, que roubou as economias de aposentadoria da própria família para pagar o primeiro curso de marketing de influência e que nunca mais olhou para trás. Saí de lá com o coração partido por aquela mãe, mas com uma determinação de ferro. Fui atrás de uma das vítimas citadas no dossiê, uma mulher chamada Helena, cujo pai havia sido o alvo anterior de Fabiana. O encontro foi em um parque silencioso e Helena me mostrou as mensagens de manipulação que Fabiana enviava ao idoso, as mesmas frases de alma gêmea e proteção de legado que ela agora usava com Henrique. Helena me abraçou e disse que eu tinha sorte de ter descoberto a tempo, pois o pai dela havia perdido a casa e a dignidade antes que ela pudesse. Voltei para São Paulo com provas irrefutáveis, mas decidi que não as usaria de forma barata. Eu precisava confirmar se Fabiana estava agindo sozinha, ou se tinha ajuda dentro da fábrica, como eu suspeitava.
Comecei a monitorar os e-mails da empresa através do acesso remoto que Osvaldo me ensinou a usar e descobri que o gerente, que eu julgava ser de confiança, estava trocando mensagens suspeitas com um contato chamado Fabi. A traição vinha de todos os lados, e o isolamento que eu sentia foi substituído por uma clareza gelada. Fabiana não estava apenas roubando o coração do meu filho, ela estava canibalizando o patrimônio que deveria ser o sustento das futuras gerações. Eu preparei um arquivo digital com todas as fotos, áudios e comprovantes de transferência. Mas em vez de enviar para Henrique, eu o armazenei em um servidor com envio programado para o momento da... Em uma última tentativa de paz, liguei para Henrique e pedi para encontrá-lo em um lugar neutro, apenas nós dois. Ele aceitou, mas quando cheguei ao local, Fabiana estava sentada ao lado dele, segurando sua mão com uma posse agressiva. Ela me olhou com um desprezo vitorioso e disse que Henrique não tinha mais segredos para ela e que qualquer coisa que eu tivesse a dizer deveria ser dita na frente da futura esposa. Henrique não me defendeu. Ele apenas olhou para o relógio e perguntou quanto tempo aquela conversa chata ia durar. Henrique não me olhava nos olhos, mantendo o foco em um ponto qualquer acima da minha cabeça, enquanto Fabiana apertava o braço dele com uma força possessiva. Eu abri a bolsa e retirei uma pasta com as fotos da verdadeira mãe dela e os registros dos processos de estelionato, colocando-os sobre a mesa com a mão firme. Filho, eu não vim aqui para brigar. Eu vim te mostrar a verdade sobre a mulher com quem você se casou no civil, eu disse, tentando manter a voz o mais estável possível. Fabiana nem sequer olhou para os documentos. Em vez disso, ela soltou uma risada teatral e começou a limpar lágrimas invisíveis, dizendo que eu estava indo longe demais com a minha obsessão. Ela se virou para Henrique e sussurrou que já tinha avisado que eu tentaria algo baixo, que eu era uma mulher amarga, incapaz de ver-lo feliz com alguém que não fosse controlado por mim. Henrique explodiu, levantando-se da cadeira e jogando a pasta no chão sem sequer abrir a primeira página. Chega, mãe, eu não aguento mais a sua inveja e as suas mentiras. Ele gritou, atraindo os olhares de todos no restaurante. Ele afirmou que Fabiana já tinha lhe contado sobre o passado difícil e sobre como a família dela a invejava pelo seu sucesso nas redes sociais. Fabiana tinha se antecipado, contando uma versão distorcida de cada crime que cometeu, transformando-se de criminosa em vítima de uma conspiração familiar diante dos olhos cegos do meu filho. Tentei segurar o braço dele para que ele ouvisse pelo menos sobre o desvio de dinheiro da fábrica, mas Henrique me empurrou levemente, o suficiente para que eu perdesse o equilíbrio e batesse o quadril na mesa. Ele me olhou com um desprezo que me gelou a alma e disse que, a partir daquele momento, eu não era mais bem-vinda na vida dele nem no casamento religioso que aconteceria em poucos dias. Fabiana sorriu por trás do ombro dele, um sorriso de vitória pura, que dizia que ela tinha ganhado a guerra pela mente dele. Saí do restaurante sob o olhar de pena dos garçons, sentindo a dor física do impacto e a dor moral de ter sido expulsa da vida do meu único filho. No estacionamento, peguei o pendrive com as gravações dela rindo de nós e percebi que Henrique não aceitaria a verdade se ela viesse de mim. Eu precisava que a verdade o atingisse de um lugar onde ele não pudesse fugir, um lugar onde o ego dele e o teatro de Fabiana estivessem expostos para o mundo inteiro ver. Voltei para casa e entrei no escritório de Osvaldo, sentindo o cheiro do mogno e o peso da responsabilidade sobre o patrimônio que agora estava sob ataque direto do gerente traidor. Programei o envio do dossiê digital para o celular de Henrique para exatamente 10 minutos antes do início da marcha nupcial na igreja. Se ele queria se casar com uma mentira, ele o faria com todas as provas da traição vibrando no bolso do seu terno de luxo, e eu estaria lá para ver a máscara de Fabiana cair, mesmo que fosse a última coisa que eu fizesse como mãe dele. A manhã do casamento religioso nasceu com um céu limpo e indiferente à tempestade que eu carregava no peito. No meu quarto, o vestido azul petróleo estava estendido sobre a cama, brilhando sob a luz do sol como uma armadura de seda. Eu não me sentia mais a viúva frágil que chorava pelos cantos. Eu era a guardiã de um império que Osvaldo construiu com suor, e não permitiria que uma criminosa o transformasse em cinzas.
Passei 3 horas no salão de beleza, permitindo que as mãos da cabeleireira montassem um coque elegante que não desmancharia por nada. Cada pincelada de maquiagem servia para esconder as olheiras das noites de investigação e para erguer uma máscara de dignidade inabalável. Enquanto eu olhava meu reflexo no espelho, o perfume importado que guardei por anos preenchia o ar, lembrando-me de que aquela era a ocasião especial para a qual ele foi destinado, mas não da forma que eu sonhei. Abri meu laptop pela última vez antes de sair e acessei o sistema de agendamento de mensagens. O dossiê digital estava lá, pronto, contendo cada áudio de Fabiana rindo da nossa família, cada prova de seus golpes anteriores e o rastro do dinheiro desviado da fábrica com a ajuda do gerente traidor. Programei o envio para o celular de Henrique exatamente para o horário em que ele estaria no altar, esperando a entrada da noiva. Eu sabia que Henrique me odiaria por um tempo, mas prefiro um filho que me odeia e está seguro do que um filho que me ama e está sendo devorado por uma serpente. Peguei a bolsa de couro que pertenceu à minha mãe, coloquei o celular dentro e senti o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Eu não ia apenas a um casamento, eu ia a um campo de batalha onde a verdade seria a minha única arma. Ao descer para o carro que me levaria à igreja, olhei para a casa de Osvaldo uma última vez. Eu tinha preparado tudo com a precisão de um relógio suíço. Fabiana achava que tinha me vencido no restaurante. Achava que o silêncio dos últimos dias era sinal de desistência. Ela não sabia que o silêncio de uma mãe que protege seu filho é o prelúdio do trovão mais forte que ela já ouviu. O carro parou em frente à igreja, e o som dos sinos parecia martelar diretamente no meu peito. Desci do veículo com a elegância de quem não tinha nada a esconder, sentindo o sol de Brasília aquecer o tecido azul do meu vestido. A fachada da paróquia estava coberta por uma cascata de orquídeas brancas, um luxo obsceno pago com o dinheiro que Osvaldo e eu levamos décadas para juntar. Convidados em trajes de gala subiam a escadaria, rindo e exibindo joias, alheios ao drama que estava prestes a explodir sob aquele teto sagrado. Eu caminhei em direção à entrada, mas, antes que pudesse pisar no primeiro degrau de mármore, uma figura alta e rígida bloqueou o meu caminho. Era Henrique. Ele usava um terno de corte impecável, mas o rosto estava transformado por uma expressão de amargura que eu mal reconhecia. Atrás dele, 2 seguranças de terno preto cruzaram os braços, formando uma barreira física entre uma mãe e o altar de seu único filho. O silêncio que se instalou ao nosso redor foi cortante, fazendo com que alguns convidados parassem para observar a cena. Eu não te convidei para estar aqui, mãe. Ele disparou, e sua voz, embora baixa, tinha o peso de uma sentença de morte. Ele engoliu seco e desviou-o. Olhar para o horizonte, recusando-se a encarar o brilho de dignidade nos meus olhos. Henrique continuou dizendo que a família inteira, influenciada pelas mentiras de Fabiana, havia decidido que eu era uma presença tóxica e que não fazia mais parte da vida deles. Ele pediu, quase como uma ordem, que eu fosse embora dali antes que a noiva chegasse e eu estragasse o momento perfeito dela. Olhei para além do ombro de Henrique e vi Fabiana posicionada estrategicamente no fundo do corredor da igreja, observando tudo com um sorriso vitorioso escondido sob o véu de renda francesa. Ela exibia uma satisfação quase doentia ao ver meu filho me humilhar em público, acreditando que aquele era o golpe final na nossa relação. Senti uma faca atravessar meu coração a cada palavra cruel que saía da boca do homem que eu carreguei no ventre, mas não permiti que nenhuma lágrima manchasse a minha maquiagem. Eu apenas respirei fundo, sentindo o celular vibrar dentro da bolsa como uma bomba relógio prestes a detonar. Tudo bem, meu filho, respondi com uma calma que pareceu desarmá-lo, por um breve segundo. Já que você prefere assim, eu vou embora, mas não se esqueça de verificar suas mensagens antes de pronunciar os seus votos. Dei as costas para a igreja e para a vida que ele escolheu, caminhando de volta para o carro sob sussurros e olhares de pena de estranhos que não faziam ideia de que, em 10 minutos, o mundo de Henrique mudaria para sempre. Entrei no carro de aplicativo sem olhar para trás, sentindo o estofado frio contra o meu vestido de luxo. O motorista deu a partida, e o som dos pneus sobre o asfalto parecia marcar o início de uma contagem regressiva que ninguém mais podia ouvir. Peguei meu celular e via
Notificação que eu esperava com a precisão de uma cirurgiã. A mensagem programada, contendo o dossiê completo, as gravações de áudio e as fotos da verdadeira mãe de Fabiana, acabara de ser entregue no aparelho de Henrique. Imaginei o meu filho parado no altar, sentindo o celular vibrar no bolso do terno enquanto a marcha nupcial começava a ecoar pelas naves da igreja. Ele teria apenas alguns segundos de privacidade antes que todos os olhos se voltassem para a entrada triunfal da noiva. Vi pelo retrovisor a torre da igreja diminuir de tamanho, e uma paz estranha tomou conta de mim. Uma paz que só quem já perdeu tudo o que tinha para perder pode sentir. Eu não era mais a mãe que implorava por atenção. Eu era a verdade que ele tentou enterrar. O dossiê não continha apenas o passado criminoso de Fabiana, mas o golpe que ela estava executando naquele exato momento com o gerente da nossa fábrica. Enviei extratos bancários que mostravam transferências de valores altos para contas fantasmas, dinheiro que deveria garantir o futuro de... e que ele não resistiria a olhar a tela antes de dizer o sim definitivo. Enquanto o carro se afastava, o meu celular começou a tocar insistentemente. Era o número de Henrique, depois o número de Fabiana, e logo em seguida, o do gerente da fábrica. Eu não atendi nenhum deles. Deixei que o silêncio do meu lado fosse o som da resposta que eles mereciam. Eu já havia falado tudo o que precisava através dos fatos, e agora era a vez do destino cuidar do resto da cerimônia. Senti uma única lágrima escorrer, mas não era de tristeza, era de alívio por saber que a bomba da verdade já estava nas mãos dele. Fabiana achou que tinha me expulsado da igreja, mas ela não percebeu que, ao me deixar do lado de fora, ela perdeu a última pessoa que poderia ter resolvido aquele assunto em silêncio. Agora, o escândalo seria público, e a máscara de porcelana da noiva estava prestes a estilhaçar diante de centenas de testemunhas. O carro parou diante do portão da minha casa silenciosa, mas eu não desci. Fiquei ali, observando o visor do celular que não parava de brilhar. As chamadas de Henrique cessaram, sendo substituídas por uma sucessão de mensagens frenéticas. O doutor Arnaldo, o detetive, me enviou um vídeo curto gravado por um dos seus contatos que ainda estava dentro da igreja. O caos havia se instalado. Nas imagens trêmulas, vi o momento em que Henrique, pálido como um cadáver, interrompeu a entrada de Fabiana no meio do corredor. Ele não olhava para ela com amor, mas com um horror profundo, segurando o celular como se fosse uma arma. O vídeo mostrava Fabiana tentando avançar, o sorriso de porcelana transformado em uma careta de pânico, enquanto Henrique gritava perguntas que ela não podia responder. Os convidados, em choque, levantaram-se dos bancos e a música parou abruptamente em uma nota desafinada. A verdade é como uma inundação. Depois que a primeira barreira rompe, nada mais fica de pé. Henrique descobriu, no minuto final, que a mulher que ele chamava de esposa era a arquiteta da sua ruína. O gerente da fábrica, vendo que o esquema havia sido exposto, desligou o telefone e desapareceu. Mas os advogados que eu já havia acionado já estavam bloqueando cada centavo das contas da empresa. O império de mentiras de Fabiana desmoronou diante do altar que ela pretendia usar como palco para o seu golpe final. Desci do carro e entrei em casa, sentindo o peso do silêncio acolhedor. Fui até o escritório de Osvaldo e sentei-me na cadeira dele, olhando para nossa foto antiga. Eu tinha protegido o nosso legado. Uma hora depois, ouvi o som de um carro freando bruscamente no portão. Era Henrique. Ele entrou na sala aos tropeços, com a gravata desfeita e o rosto inchado de tanto chorar. Ele se ajoelhou aos meus pés sem palavras, apenas soluçando como a criança que um dia eu carreguei nos braços. Eu não disse eu te avisei. Não houve triunfo na minha voz, apenas uma tristeza infinita. Passei a mão pelos cabelos dele e deixei que ele chorasse, toda a vergonha e a dor de ter sido cego. A batalha tinha terminado. Fabiana havia fugido pelos fundos da igreja antes da chegada da polícia, mas o rastro que ela deixou seria sua própria prisão. Olhei para o meu filho e soube que o caminho para a cura seria longo, mas pela primeira vez em meses, a nossa casa voltava a ser um lugar de verdade.